sou arte educadora, pedagoga, tá? E estou aqui para a gente dar sequência nos nossos vídeos, porque vocês me pediram tanto assim, atividades com passo a passo, eu fiz toda a parte teórica. Agora nós vamos, falei sobre os materiais expressivos, né, para cada faixa etária. Agora a gente vai começar a fazer os trabalhos com o passo a passo, tá? Então eu vou sempre verificar, mostrar mais um produto, que seria um dos materiais expressivos, e vou pegar um elemento da comunicação visual. A gente começa tudo pelo ponto, né? Como dizia Kandinsky, tudo começa por um ponto. E é isso que a gente vai começar. Nós vamos começar pelo ponto e sabendo que depois dele, com o deslocamento do ponto, vem a linha, depois vem a forma e assim por diante. E aí, um pouquinho por vez, a gente vai abordando todos os assuntos. Para trabalhar com o ponto, nós vamos trabalhar com pontilhismo. Veja bem, olha, nós vamos trabalhar com as canetinhas hidrográficas, que eu tenho de 24 e 12 cores, da Acrylex, tá? E com as Big canetas hidrográficas, que eu tenho de 6 e de 12 cores. Então, assim, esse trabalho é muito legal, porque começou lá no começo do século passado, final do século XIX, mais ou menos, início do século XX, com o Seurat na Europa e o Signal, Paul Signal e o Georges Seurat. E eles começaram a fazer um tipo de arte diferente. Naquela época estava começando, sendo introduzido o impressionismo. Eles não queriam mais aquela pintura tão certinha, parecia uma fotografia e tal. E aí eles começaram a fazer alguma coisa diferente, cada um de um jeito. E ele introduziu, o Georges Seurat, o pontilhismo, tá? Então aqui, ó, eu tenho, depois eu vou colocar em destaque, eu tenho uma paisagem feita com pontilhinhos, né, de canetinhas. Aqui, gente, olha, eu tenho uma releitura, um pedacinho de uma obra da Tarsila do Amaral, que é o Mamoeiro, tá? Então aqui a gente vai usando as cores de tinta uma sobre a outra, tudo vai depender da idade. Aqui, olha, eu tenho um Volpe, né? A fachada festiva do Volpe, tá? Então aqui eu tenho essa releitura. Aqui, gente, olha, eu tenho um Monet, né? Uma releitura de uma obra do Monet, que é o Pôr do Sol, tá? E aqui eu tenho uma da Tarsila feita com, sabe aquelas bolinhas que a gente corta com furador? A gente vai furando, furando, furando e vai ficando na base do furador, vão ficando aquelas bolinhas. Então aqui, olha, foi feito com aquelas bolinhas, com aquela sobra, você aproveita e trabalha com pontilhismo também, tá? Então a gente vai começar, olha, eu fiz aqui um desenho. Esse desenho é do Luciano Martins, é uma releitura de uma obra dele. Esse pintor, ele é um pintor muito moderno, muito legal, muito colorido as obras dele. Ele é de Florianópolis e eu vou começar fazendo com o trabalho com as obras dele, tá? Com as canetinhas aqui, ó. Então eu vou usar as de 24 que tem mais tons, né? Olha só, é uma perdição, a meninada fica doida com tudo isso aqui, ó. Aqui os marcadores permanentes da Acrylex, tá? Que tem, ó, deste lado é mais grossinho e deste outro lado, olha, a gente pode escrever com a pontinha bem mais fininha, tá vendo, ó? Então a gente pode usar dos dois lados. Então aqui eu tenho as canetinhas, tá? E aqui eu tenho as Big canetas. Eu gosto muito das Big canetas porque assim, ó, ela tem a pontinha, tanto eu faço pequenininho o pontinho, como quando eu vou fazer traços, se eu abaixar um pouquinho minha mão, o ângulo da minha mão, eu vou alargando o traço, né? Então a gente vai começar, olha, eu vou fazendo pontinhos, veja bem, ó. Vou fazendo pontinhos, vou fazendo. Primeiro a gente vai preenchendo todo o espaço aqui. Faço em volta, depois venho dentro, tá? E aí eu vou fazendo tudo isso, ó. Vou batendo aqui a canetinha e vou fazendo os pontinhos. E preenchendo aqui. Então, os coraçõezinhos, eu vou fazer primeiro todos os coraçõezinhos, depois eu vou fazer o pássaro, e assim vai. E a gente vai preenchendo todo o espaço. Agora tá praticamente pronto, né? Tudo preenchido. E aí o que eu vou fazer? Com a mesma cor que eu fiz aqui,
eu vou fazer sombra, eu vou fazer em alguns lugares, eu vou carregar um pouquinho mais de pontinhos, tá? Então, lembrando, educação infantil, Fundi 1, só os pontinhos, tá certo? E aí, se eu fizer com Fundi 1, lá, quarto ano, quinto ano, a gente já pode começar a trabalhar com luz e sombra, então a gente já pode, em alguns lugares eles carregam mais, tá? Então aqui, olha, eu estou fazendo com o verde, né, na parede, essa é uma das paredes, aqui é uma outra, ó. Então eu vou fazendo aí pontinhos para carregar um pouquinho mais aqui, tá? E depois eu posso fazer também com outra cor, um tom um pouquinho mais forte. É bem interessante fazer, às vezes com um tom um pouquinho mais forte, que a gente vê essa questão de luz e sombra com os pontinhos carregando um pouquinho mais nesse tipo de trabalho. Então, qual é o objetivo desse trabalho aqui? A gente primeiro vai trabalhar o Jorge Serrat, o Signac, foram os pintores que começaram, os artistas que começaram com essa técnica aqui. Muita gente dá para a criança fazer o que ela quer, daí ela pega lá qualquer coisa, Pokémon que está na onda agora, né? E começa a fazer. Então, não. Procura trabalhar com um artista, como é o caso desse aqui, ó, o Luciano Martins, que é de Florianópolis, ele tem obras lindas. Aí fazem a leitura formal, depois a interpretativa, gostei, não gostei, por que será que ele representou dessa forma, né? E aí vocês vão fazer o desenho de vocês com outra técnica. Por exemplo, o Luciano, ele pinta com cores chapadas, ele não tem nada com pontilhismo. E aqui a gente está fazendo diferente E a com criança pontilhismo. fez o próprio desenho, olhando no trabalho do pintor, e ela vai criando o seu próprio desenho. Você não dá o desenho pronto. Então, em arte, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? Então, o que a gente trabalhou aqui? O pontilhismo, né? O impressionismo, o pontilhismo, essa fase. A gente trabalhou o pintor Luciano Martins, né? E a gente trabalha degradê, a gente trabalha sombra, linha, forma, porque acabam os pontinhos ou acaba fazendo uma forma aqui. Então é um trabalho bem rico, não é um trabalho assim que você fica só no pontinho, dá um desenho pronto e as crianças preenchem com pontinho. O que ela aprendeu? Nada, não aprendeu nada. A partir do momento que você fala do Jorge Serrat, do Signac, do Luciano Martins, que ele não trabalha com pontinhos, mas que vocês vão fazer uma releitura, um desenho inspirado nas obras do Luciano, e vocês vão fazer este trabalho, é muito rico. E veja que legal as canetinhas, ó, que nem essa de 24 cores, olha que legal para fazer degradê, né? Olha isso, ó. Eu fico encantada com tudo isso aqui, veja, gente, é maravilhoso, olha isso. Então é bárbaro. Então trabalhar com arte, gente, é tudo de bom.